Isso aqui é uma mensagem profética, aqui é uma mensagem escatológica, que trata das últimas coisas. Naquele dia, os 12 sentaram à mesa com Jesus para esta celebração que hoje nós estamos fazendo. Hoje também estamos sentados à mesa do Senhor Jesus. E seguramente Ele está entre nós, Ele está conosco na mesa. E o apóstolo Paulo, você está com a Bíblia aberta, olha o versículo 23. Ele disse: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele traz aqui a doutrina da ressurreição, da crucificação, da ressurreição e do arrebatamento. E foi no deserto da Arábia, depois daquele encontro no caminho de Damasco, que ele ficou cerca de 3 anos, e ali o Senhor lhe apareceu e começou a lhe dar estas revelações, e ele as escreveu. Por isso ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, na noite que ele foi traído. O salmista, ele profetizou acerca daquele dia e daquele momento. Ele disse que ele foi ferido na casa dos seus amigos. Havia uma profecia acerca disso. E foi exatamente entre os seus amigos que um dia ele disse, olhando nos olhos de cada um: não vos chamareis mais servos, mas de amigos. Agora lá estava ele para a celebração da Santa Ceia, porque a ceia foi estabelecida por Jesus, a Páscoa por Deus através de Moisés. E nós, enquanto igreja, estamos em memória dele fazendo a mesma celebração. E naquela celebração, ele dá conta de sacrifício expiatório do Calvário. Anuncieis a morte do Senhor, sacrifício, até que ele venha. Arrebatamento. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, que gerou o tema do nosso congresso, que fala de encontro. A celebração da Santa Ceia também foi um encontro. Ele disse no capítulo 4, versículo 16 e 17, porque o mesmo Senhor, se reportando acerca do Senhor Jesus, descerá do céu, porque estava do céu, e ele subiu do monte Olival ou das oliveiras, diante dos olhos fitos de quase 500 discípulos. Enquanto ele subia, 2 anjos desciam, e os que estavam contemplando aquele momento tão glorioso ficaram estarrecidos, impactados, de sorte que nem se aperceberam dos anjos que desciam, passando por Jesus. E Jesus foi ocultado em uma nuvem, e depois de que ele foi ocultado, eles permaneceram com os olhos fitos naquela nuvem. Glória a Deus. Eu acho que imaginando, pensando, contemplando e admirados como ele está ali. E os anjos disseram: varões galileus,
Porque estáis olhando assim para cima? Este mesmo Jesus que foi tirado dentre vós, desta mesma maneira que vocês viram ele subindo, desta mesma maneira vocês virão ele descendo. Todavia, aquela mensagem dada por aquele anjo, ou anjos, não tratava-se do arrebatamento, porque o anjo estava falando para judeus, e judeus não serão arrebatados. Quem vai ser arrebatado é a igreja. Em segundo lugar, ele diz: da mesma maneira que vocês viram subindo, virão ele descendo. E virão ver. Então, a igreja e o mundo não verá quando Jesus vir arrebatar a igreja. Não, Senhor. Aquele texto, ou este texto que nós acabamos de mostrar aos amados irmãos, trata-se da segunda vinda de Jesus, da segunda vinda, na sua segunda fase, porque ele virá em duas fases. Primeira, arrebatamento, você verá daqui a pouco o texto, e a segunda virá em glória, primeiro para a igreja, segundo para Israel. Então o apóstolo está dizendo: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pense agora naquele irmão, naquela irmã, naquela pessoa que morreu, já aqui no Rio Largo, na minha gestão. Todos eles ressuscitarão primeiros. Mas digo eles só para você memorizar. Mas todos aqueles da nova aliança que morreram nessa bendita esperança, todos eles ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Todos eles ressuscitarão primeiros, os que morreram em Cristo. E depois nós, eu e você, os que ficarmos vivos, estamos vivos nesta noite. Estamos prestando um culto a Deus nesta noite. Aleluia. Ainda estamos num corpo de carne, cheio de limitações. Ainda passamos por luta, dificuldade, ainda choramos, ainda nos alegramos, ainda adoecemos, glória a Deus. Mas estamos vivos. Então nós, os que ficarmos vivos, aí sim, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, Jesus e os anjos, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta mensagem Paulo enviou para a igreja em Tessalônica, e no versículo 13, me acompanhe por favor. Ele disse o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Quando ele fala, não quero que vocês sejam ignorantes, não quero que vocês sejam sem conhecimento. Ele está dizendo: eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento acerca destas coisas eternas, destas coisas futuras. Não, vocês têm que estar sim inteirados delas, ou seja, o que vai acontecer. Então Paulo disse: não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que morreram, para que não vos entristeçais como aqueles que não têm esperança. Então ele quer que você tenha conhecimento, que você tenha clareza, que você tenha entendimento, aleluia, que aqueles que
não estão em Cristo, não são nova criatura. Aqueles que morreram sem Cristo, sabemos que eles não irão participar da primeira ressurreição. Aleluia. Nós sabemos que eles não irão ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Este encontro com o Senhor Jesus Cristo, primeiro, é para aqueles que participarem da primeira ressurreição. E os que vão participar da primeira ressurreição são todos aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Oh, aleluia! Esses que participarão da primeira ressurreição são todos aqueles que morreram para o mundo e nasceram para Cristo. Todos aqueles que nasceram de novo. Todos aqueles que se tornaram nova criatura. Todos aqueles que receberam vestes brancas. Disse o sábio Salomão: em todo o tempo sejam alvas tuas vestes e não falte o óleo sobre a tua cabeça. Todos aqueles que têm o selo da promessa, todos aqueles que receberam o Espírito Santo, todos estes serão arrebatados a encontrar. É o encontro da igreja com o noivo, é o encontro da noiva com o noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo diz: não quero que vocês sejam ignorantes. Versículo 14 de 1 Tessalonicenses. Por quê? Porque se cremos que Jesus morreu, se você acredita que Jesus morreu, se você acredita que Ele ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, a Deus os tornará a trazer com Ele. Aleluia. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Diga: seremos arrebatados para o encontro com Jesus Cristo nos ares. Pastor, como isto vai ser? Num piscar de olhos. Num piscar de olhos. E as vestes, pastor? Eu já vi algumas heresias na área escatológica, de pessoas dizendo que quando a igreja subir, os crentes subindo e as roupas caindo tudo. Não, irmão. Imagina a confusão de roupa no céu. Nada disso. Glória a Deus. E o corpo? A matéria? Aí o Senhor diz o seguinte, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, 52, ele diz: isto, tocante ao corpo, isto que é mortal, se revestirá da imortabilidade, isto que é corruptível, da incorruptibilidade, e nós teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. E naquele momento que a trombeta tocar, o crente ouvir, ele vai subir. E duas coisas acontecerá, aleluia. Duas coisas acontecerá em frações de milésimo de segundos. Primeiro, esta roupa será transformada, aleluia. Segundo, este corpo será também transformado, para que você possa vencer a lei da gravidade, para que você possa passar pelo espaço sideral e pela nossa galáxia e chegar no céu, entrando pelas portas, dando glória a Deus e aleluia. Oh, glória, aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, vejamos a grandeza e a beleza
desta revelação. Naquela ceia, Jesus Cristo dá esta mensagem profética, escatológica, e ele disse que todas as vezes, hoje é mais uma das vezes que isto se cumpre na minha vida e na sua vida. Estamos cercados ou sentados à mesa do Senhor, aleluia. Estamos sentados para comer o pão e para beber o cálice com o vinho. O pão simboliza o corpo, aquele corpo que ficou de meio-dia a 3 horas da tarde, pendurado em um madeiro que foi lido nesta noite, e os que passavam zombavam, riam, criticavam, duvidavam, porque o homem é muito pelo que vê, mas nós não andamos por vista, a igreja anda pela fé, aleluia. Então ele estava lá, sem parecer nem formosura, mesmo sendo zombado e criticado, ele não abriu a sua boca. Ele podia pedir um exército de anjos ou miríades de anjos sair dali para mostrar que ele era Deus, mas isso era tudo que o diabo queria, porque o que o diabo não queria era que você fosse para o céu, é que você fosse salvo, é que você recebesse o Espírito Santo, é que você não entrasse na eternidade para cima, porque tem uma eternidade para baixo. Então era por isso que ele estava provocando ao Senhor, mas o Senhor, na sua onipresença, onisciência e na sua proposta de vida, ele sabia que ele não devia ceder, mas ele deveria ir até o fim, e foi assim que ele fez, até o momento que ele disse: está consumado. Em outras palavras, está pago o preço, ninguém deve mais nada. Alan. Oh, alamachuriandamas. Aí a gente volta para Coríntios, capítulo 11, versículo 24, diz o seguinte: e tendo dado graça, partiu, deu os discípulos. Ele parte e ele dá aos discípulos, glória a Deus, e diz: todas as vezes que você fizer isso, faz em memória de mim. Da mesma maneira, o cálice, semelhantemente, ele pega o cálice e diz: é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes. Ele está falando de quê? De uma nova aliança. Porque 7 alianças já foram feitas e todas quebradas, e pelo homem. Mas agora eles vão fazer uma de sangue e ninguém vai quebrar. Aleluia! Então todas as vezes que você faz isto, hoje é mais um mês, você está fazendo em memória dele. Até que ele venha. Por quê? Porque você não só acredita na ressurreição, mas você acredita no arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, já lemos, 4,17. Agora versículo 27. Porque qualquer que comer este pão, uma advertência. Porque qualquer que comer este pão, qualquer que beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Eu costumo dizer que leve a sério as coisas sérias. Isto não é coisa de brincadeira. Glória a Deus. Não é um pão, não é um pão qualquer. Depois de orarmos, este pão deixa de ser um pão comum, passa a simbolizar o corpo de Jesus. E você não pode comer, e muitas pessoas, por falta de temor a Deus, por falta da ação do Espírito na sua vida, come e bebe indignamente. E a Bíblia diz que come e bebe para a sua própria condenação. Preste atenção, isto é muito sério. O primeiro requisito, irmãos, para sermos participantes deste arrebatamento, é nascer de novo. Nascer da água
palavra e nascer do Espírito, milagre de Deus no nosso homem interior. Glória a Deus. Vamos ao livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 22 e 24. No capítulo 22, nos diz a palavra: e andou Enoque com Deus. Foi o que Enoque fez? Andou com Deus. O apóstolo João, ele diz assim: aquele que dizer fala de uma confissão. Aquele que diz que está nele. Aquele que diz que é crente. Porque hoje todo mundo está dizendo que é crente. Mas a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Nem todos que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Aleluia. Então aquele que diz está nele, diz o apóstolo, tem que andar como ele andou. Você anda como Jesus andou? Como assim, pastor? Disse Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que tem de crente valente na nossa geração? Glória a Deus. O que tem de crente que diz: eu não levo desaforo para casa? Glória a Deus. Eu também não levo não, eu deixo onde ele está. Glória a Deus. Para minha casa eu levo Jesus, que é manso, que é humilde. Aleluia. Eles aprendam de mim. Então, se você é cidadão do céu, você tem que ser manso, você tem que ser humilde, você tem que suportar as afrontas, você tem que suportar os desaforos, desabafos, as calúnias. Então a Bíblia nos mostra de forma bem clara no versículo 22 do capítulo 5 do primeiro livro da Bíblia, que Enoque andou com Deus. Glória a Deus. Depois que gerou a Metusalém 300 anos, gerou filhos e filhas. Não é pecado gerar filhos e filhas, glória a Deus, desde que seja da sua esposa. Não pode gerar filho e filhas na esposa dos outros ou em quem faz programas. Mas no versículo 24 diz: e andou Enoque com Deus e não se viu mais. Por quê? Porque Deus para si o tomou. O requisito para o arrebatamento maior é andar com Deus. O requisito maior para o arrebatamento é andar com Deus. E quando você começa a andar com uma pessoa, aleluia, você aprende dessas pessoas, você aprende a maneira de falar, a maneira de andar, glória a Deus, aleluia. Quando você anda com alguém que você admira, quando você anda com alguém que você ama, você fica parecido ou parecida com esta pessoa. Então, quanto mais tempo você passar com Jesus, quanto mais horas você ficar com Ele, quanto mais você andar com Jesus, mais você vai ficar parecido com Ele. Anda com um crente espiritual, você vai se tornar espiritual, ainda que não seja tanto, mas você se torna. Por quê? Porque aquele irmão só fala de céu, só fala de bênção, só fala de revelação, só fala de Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Tinha uma pessoa que vez por outra ela ia na minha casa e ia visitar a família. Era família de uma parenta nossa. Ia sempre lá e começava a conversar. Eu ia fazer sala, glória a Deus para ela, quando eu estava em casa, e eu ia falar de quê? Bíblia, 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 Bíblia. E ela foi um dia, ela disse para minha concunhada, disse: pastor, parece que não tem outra conversa, o negócio dele só é Bíblia.
Aleluia. Ora, eu ia conversar o quê? Eu ia falar de guerra? Eu ia falar de desmando governamental? Não, irmão, você já tem isso na televisão toda hora, todo dia. Eu vou falar de Jesus. Eu vou dizer que o céu está mais perto hoje do que ontem. Eu vou contar as visões, as revelações. Eu vou dizer aquilo que Deus falou comigo. É isto que eu preciso dizer. Aleluia. O crente que vai morar no céu não tem tempo de contar ou de falar da vida alheia, de andar com fofoca, de andar com disse-me-disse. Não, o negócio dele é o céu, é Jesus. Jesus está voltando, Jesus curou, Jesus fez maravilha. Foi coisas grandes que ele fez. Aleluia. Anda com alguém espiritual, você fica espiritual. Elias e Eliseu. Elias disse: fique aqui. Ele disse: não, fique aqui, eu vou no Jordão. Ele disse: não, eu vou também. Ficou nada. E eu quero sair de perto de um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero sair de perto de um homem que anda com Deus, de um homem que fala com Deus. Agora, fica perto de um crente murmurador. Fica crente de um crente profano. Fica perto de um crente vaidoso. Fica para tu ver como é que tu vai ficar. Meus amados e queridos irmãos, deixa-me, glória a Deus, deixa-me concluir, aleluia. O mesmo Senhor descerá, aleluia, descerá, quando a trombeta tocar, aleluia. Na hora que a trombeta tocar, o primeiro milagre, os mortos ressuscitarão. Aleluia, aleluia, aleluia. Depois que os mortos ressuscitarem, nós na sequência subiremos com eles ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Quem vai subir aqui? Levante a mão. Oh, glória! Este arrebatamento, juntamente com eles nas nuvens, os ressuscitados, a encontrar. O encontro com quem? Com o noivo. Deixa concluir com 3 palavras. Deixa-me concluir com 3 palavras. Diga comigo: propósito. Foi fraco, diga propósito. Isto. Que propósito? De encontrar o Senhor nos ares. Aleluia. Segundo, diga preparo. Isto. Precisamos sim estar. Verbo ser do presente. Não é se preparar, é estar preparado. Porque o céu é lugar dos crentes vitoriosos. Vitoriosos. Aí em Apocalipse 21, salvo engano, versículo 7. É lugar dos crentes vitoriosos. Quem são os crentes vitoriosos? São aqueles que venceram a carne. São aqueles que venceram o mundo. São aqueles que venceram Satanás. Levante a mão e glorifique. Só vence a carne quem alimenta o Espírito com a palavra de Deus em oração. Só vence o mundo quem se desvia e não ama o mundo. E só vence Satanás quem tem o selo da promessa e Deus é na vida dele.
E para concluir, promessa. Diga promessa. Quem tem promessa? Estou falando promessa, não é promessa da casa própria, não é promessa do carro novo, não é promessa do emprego melhor, não. Estou falando promessa do encontro com Ele. Aleluia. Promessa do encontro nos ares. Aleluia. Você gadar, beboquetar, tititolombrimba, fai de cosulina, vafaz. Ela enjou, se me dá faz, ciclombrimba, vafala como estéria. Eu mendai achou, brime, fly de su, e fede, cho, me mal, chum, te faz, a chu, querendo faz. Oh, acalachou de balaia sinicos. O mundo naquele dia será abalado, mas a igreja está fazendo festa. Oh, rai da surianda la cama nabia suricama navia. Oh, que dia glorioso será aquele quando a trombeta soar. Ai, desta andai dododido yabadabaia deco e nós andem delenjo grande flies. Manasa la clon riandava fa. Newlando the yo silly though they say Joe John Day. Jando se leva Joe. Oh, vai, sei lá em Deus. Há um mistério incrível na igreja, irmão.